Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, desde 2018 na área. Então é muito orgulho estar à frente desse conteúdo. É o nosso podcast nacional sobre Bitrix 24. Agradeço, inclusive, muita gente aí do ecossistema que nos ouvem e agora também podem nos assistir. A gente está testando um novo formato aqui. Então, se você está no YouTube, obrigado. Se você está ouvindo por áudio, você talvez vai perder algumas coisas. Até te convido, se quiser migrar lá para o YouTube, a gente talvez mostre algumas telas. Tá? Mas aqui a gente vai bater um papo também, como a gente sempre fez aqui no 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras. Estamos aí nas principais plataformas de áudio. Estou com o meu convidado aqui. E aí, Léo? Bem-vindo mais uma vez, da primeira vez esse ano. Primeira vez esse ano é a primeira vez. Esse ano é a primeira vez. Formato também. Porque a gente acabou de começar a temporada e ficou alguns assuntos ainda da temporada passada. E esse que a gente trouxe aqui é um assunto que muita gente pediu, na verdade, né? Porque o Bitrix, no final do ano passado, ele lançou a versão Vega, né? Com um monte de novidade. Talvez aqui a galera mais comentou foi o lance do Copilot, que é a inteligência artificial dentro do Bitrix. Nós vamos fazer os nossos comentários, que a gente não tinha dado tempo de trazer isso aqui, né? Porque combinou ali com o final do ano. Tá tudo bem, Léo? Tudo certinho? Tudo certo, tudo certo. Bom, muita gente conhece o Léo, ele está à frente de vários trabalhos, é o nosso especialista aqui, Bitrix 24, e eu convidei ele para dividir a bancada comigo aqui hoje, para a gente falar de Copilot no Bitrix 24. Léo, fala para mim, cara, qual foi a tua primeira... Quando você viu Copilot no Bitrix, inteligência artificial, você que é um cara que gosta desse assunto, inclusive, primeiras impressões. Primeiras impressões... Primeiramente, a primeira coisa que eu pensei foi uma tela a menos no meu dia a dia. É uma aba menos, né? Ficava ali com outras inteligências artificiais do lado, né? Para resolver várias coisinhas aí no dia a dia. Mas ele dentro do Bitrix aí já uma tela a menos, um acesso mais rápido, né? Um Sim. login a menos para fazer. Isso já foi o primeiro ponto. Mas no Bitrix agora, principalmente para nossa área aqui de projetos, ele pode ajudar muito. Muito. E no meu caso já me ajudou algumas vezes a organizar alguns pensamentos, algumas ideias, né? Mas, por exemplo, para quem for organizar, estruturar a semana do pessoal, é sensacional, porque dentro das tarefas, depois eu acho que a gente vai entrar em cada detalhe, né? Mas dentro das tarefas, até pensando e fazendo esse planejamento, a gente consegue ganhar muita eficiência. Sim. Do que a gente ia colocar no papel, do que a gente ia ter que parar para pensar, relacionar, ele já pode fazer para a gente. Enquanto a gente vai pensando, a gente vai digitando e aquilo tudo ganha forma, né? Na nossa frente a gente nem vê. Legal. Eu confesso que eu não esperava. É porque a gente sempre tem uma surpresa, né? Quando chega a nova versão, sempre tem uma novidade. Acho que o Bitrix consegue, de alguma forma, deixar esse fator, né? Gostinho. E eu confesso que não esperava, mas fiquei surpreso positivamente. Tava pegando uma época que eu estava à frente de um monte de coisa, não consegui parar para estudar. E eu fiz agora recentemente esse estudo. E realmente ficou bacana. A gente vai falar um pouco do Copilot, né, que é essa nova funcionalidade que está presente dentro do Bitrix em alguns lugares. Eu sinto falta em alguns lugares, a gente vai falar depois. Mas antes de eu falar do Copilot, eu queria trazer um número. Inclusive vou deixar aqui no descritivo aqui do vídeo um número que uma apresentação do Bitrix que ele trouxe em relação à inteligência artificial. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá, deixa eu só aumentar aqui a minha cola, minha pauta. Tá. Em 2023, né, foi feita uma pergunta que 4 entre 5 empresas estavam colocando inteligência artificial como prioridade na estratégia de negócio deles. 40% dos negócios líderes, né, reportaram crescimento de produtividade através de inteligência artificial. 47% dos negócios pretendem usar inteligência artificial como uma tarefa, como parte do seu time, né, tirando tarefas de alguém que ele poderia contratar. Então, não é que estão tirando humano, né, mas tem tarefa repetida que você realmente pode usar inteligência artificial. E 82% das empresas pensam que é ok usar a inteligência artificial para escrever respostas para os colegas. Então, assim, a gente vê, né, e tem mais um outro dado aqui, usando a inteligência artificial, nos negócios tem um incremento de 66% na performance dos trabalhadores. 66%, cara, bastante coisa. Então, estou trazendo isso aqui, eu vou deixar o vídeo que tem esse material, porque, assim, dados é dados, né? Então, assim, a gente já vê que as empresas, de fato, estão fazendo essa grande movimentação e olhando para a inteligência artificial, né? Quando surgiu
Eu confesso, até gravei um vídeo, uma outro episódio com o Felipe Bento, a gente falou de tendência e tal. Eu confesso que achei que no começo, quando o assunto chegou, ele estava mais hypado, assim, sabe? Ah, tá todo mundo falando e tal, mas eu fui vendo que teve um amadurecimento de usar na prática. Eu comecei, inclusive, a fazer algumas coisas e tal, e ver que realmente acho que a gente, como toda coisa que chega nela é nova, você vai estudando, vai entendendo a melhor forma de usar, e talvez a gente vai falar um pouco disso. O que você acha desses números aqui que eu apresentei lá? Isso aí faz total sentido. Inclusive, é, um, o pessoal, quando vê esses números, fica um pouco receoso, né? Será que eu vou ser substituído, né? A inteligência artificial, atualmente, pelo menos, ela é mais uma ferramenta do que um substituto da pessoa, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre isso já, né? Mas, na maioria dos casos, é até um motivo para o pessoal acabar menosprezando um pouco o poder dela, é que ela é mais muito usada, né? O jeito mais prático de usar é para usar para isso, para organizar, formatar um texto, organizar ideias, melhorar o que eu escrevi, né? Sim. Mas só isso, mesmo que seja assim, quer dizer, simples o resultado, né? Mas Tem uma o interessante é complexidade. o complexo está por trás disso, né? Como assim Sim. você fala um negócio com o computador e ele te devolve Sim. desse jeito? Então, se é voltando por exemplo aqui, repasse, organizar as ideias, eu vou passar o que eu fiz, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso para alguém que vai organizar isso, vai jogar isso para o cliente e coletar essas respostas. O tempo que eu gasto organizando, formatando, deixando aquilo ali refinado para que não haja falha na comunicação, Sim. que é o principal, um dos principais elementos para a gente, não só para a gente, né, para todo mundo, é muito grande. Então, utilizar uma ferramenta como essa, que pode tirar todos os ruídos do meu pensamento e colocar em formato de texto para que outra pessoa leia e absorva aquilo com mais praticidade, é essencial. Sim. Bom, a gente não vai explorar aqui o assunto inteligência artificial, porque ele é amplo, tem alguns conteúdos, não é a ideia. A nossa ideia aqui é explorar o Copilot e a aplicabilidade dele dentro do Bittrex e como foi pensado. Ô, produção, eu vou ali para minha tela um pouquinho. Quem está aqui com a gente vai ver depois a tela. Então, o Bittrex trouxe, tá, o material que eu vou falar aqui, eu vou deixar depois disponível. Na verdade, lá do Helpdesk, como o Copilot, como um assistente de inteligência artificial, né, dentro do Bittrex. Na prática, né, ele está em alguns lugares. No feed, está em tarefas, ele está no bate-papo, no CRM, que a gente vai falar bastante aqui com destaque, né, transcrição de áudio. Mas eu quero chamar a atenção aqui de maneira prática. O que acontece? O Bittrex ele abriu um prompt, né? Ele abriu um prompt, ver esta guia. Isso aí. Ele abriu um prompt, quem está na minha tela aí pode ver, né? Quem está ouvindo também vai entender. Lá no Bittrex, lá no chat, você abre agora um prompt como se você tivesse um prompt lá no ChatGPT. Eu vou usar o ChatGPT que foi a base, né, Léo? Mas a gente já viu que o Bittrex deixou pronto para que no futuro use-se outras inteligências, né? Mas hoje é o ChatGPT. Então eu posso vir aqui de fato fazer uma pergunta como se eu tivesse lá no ChatGPT com prompt, né? Então assim, como você mesmo disse, é uma tela menos, encurtou muito o caminho, né? Facilitou demais. Eu uso bastante. Para estudar, para pensar, para organizar as coisas, organizar ideias, coletar ideias novas, né, que acho que é muito bom isso também, confiando nas fontes, né, e filtrar muita coisa, né, e ter isso dentro da ferramenta. A ideia é sempre fazer o máximo de coisas possíveis ali dentro do Bittrex. Então, quanto mais coisa ele tirar do meu navegador e colocar ali dentro, para mim é melhor. Inclusive, até pegando o gancho já, aquela possibilidade nova de minimizar as abas do Bittrex ali dentro ficou incrível. Aquilo ali é incrível também. Ficou bem legal. Então, pode completar, Léo. E aí, além de o prompt, o que ele é, né? Ele é um comando, né? A inteligência artificial, ela no bruto, ela é um algoritmo. E o prompt é a forma, ao invés de a gente passar uma linha de código com um comando, a gente passa um prompt, que ele vai conseguir interpretar isso e trazer o resultado que a gente está buscando ali, né? Pode ser uma pergunta, pode ser organizar alguma coisa ou coletar ideias, né?
Sim. Então, ali no, basicamente, né, o Copilot, você tem esse acesso bem direto ao chat GPT. Vou dar nome aos bois, né, porque eu acho que faz sentido. Então, ali você tem um prompt, você consegue fazer pergunta, você pode pedir ideias. Então, basicamente, aquilo que você usaria dentro do chat GPT, você faz dentro do Bitrix direto, abrindo lá um prompt. E tem uma coisa que eu trouxe aqui também, o Bitrix ele colocou lá um FAQ, né, umas perguntas frequentes. Eu quero passar rapidamente sobre esse pilot. Por exemplo, aqui tem as sessões que estão disponíveis. Eu vou compartilhar essa guia aqui, produção, se quiser ir lá para a tela aqui, eu vou falando aqui, tá? Sessões disponíveis do Copilot, aí tem feed, tarefa e bate-papo. Isso aqui é um negócio legal. Se o Copilot armazena os dados do modelo, ele não armazena os dados. Quando conclui o trabalho, os dados são excluídos do provedor. Isso aqui é uma coisa que eu tinha muita preocupação, né? Porque basicamente está todo mundo usando um prompt, só que o gratuito. Então, assim, é um cuidado também que as pessoas que talvez ainda não estudaram profundamente a questão da AI, né, de inteligência artificial, entender que você está ensinando também a máquina, né? Então, isso aqui é importante, né, Léo? Sim. A gente não pode ficar passando coisas pessoais ali, mesmo que esteja dentro da segurança do Bitrix ou no seu computador ali. A gente tem que entender que a gente tem que ser mais direto ali ao ponto, Sim. né? Não pode... O contexto que a gente... Quanto mais contexto Fala um nós pouco do dermos, contexto, melhor. porque é uma coisa que é importante, né? Falando de IA, né? Isso, então... Vou usar o exemplo mais padrão aqui, né? Eu estou querendo criar um conteúdo ali. Eu quero criar algumas campanhas de marketing. Esse é o exemplo mais clássico, né? Preciso criar campanhas de marketing sobre um determinado assunto para um determinado público. Me dê ideias, né? Aí ele vai gerar para você ali algumas ideias, mas você vai ver que talvez só pedir isso, só falar o teu objetivo final, essas ideias não vão ser tão boas. Mas Sim. aí se você dá um contexto, você fala que você está com dificuldade nisso, o seu modelo de negócio é esse, essas ideias vão ficando cada vez melhores. Então, quanto mais detalhes sobre a sua operação você está passando ali, melhor essas ideias vão vir para você, mais elas vão se encaixar no seu cotidiano. Ou nem sobre isso, né? Você pode estar organizando a sua semana, então você sabe que de manhã você é uma pessoa mais produtiva do que de tarde, ou vice-versa, e aí você tem tais tarefas para fazer. E você quer organizar a sua semana da maneira que você seja mais eficiente. Você pode falar que na semana passada você fez isso e gostou, na semana passada você fez isso e não gostou, e tudo isso ele vai... E além disso, as suas tarefas dessa semana, né? E ele vai usar para te ajudar a organizar a tua semana ali. Sim. O que ele não faz ainda é ir lá na sua agenda e colocar lá para você, né? Mas tudo isso serve para melhorar o resultado, a assertividade dessa resposta. Então, até que eu comentei, né, qual provedor de texto, né, pode ser usado. Aqui ele cita, né, que hoje ele está usando o ChatGPT 3.5 Turbo, mas que no futuro terão outros disponíveis. O que mais? A questão de permissão de acesso. Hoje o Copilot está disponível para todo mundo na empresa, bom e ruim, né? Depende do contexto, mas acho que é um caminho natural, né? Todo mundo ter acesso, né? Aqui como ele não, algo que ele não faz, né? Ele não sabe, ele tá ali dentro, mas ele não sabe quem é você, né? Ele não sabe qual que é a empresa que ele tá ali. Sim, ele não tem informações da empresa, então não precisam, caso surja esse tipo de preocupação, né? Ele não vai responder uma pergunta, por exemplo, algo que está oculto para um usuário e não está para outro, né? Ele não consegue passar esse tipo de informação confidencial. Tem a pergunta se é possível desativar, sim. Inclusive tem uma tela nova do Bitrix, né, agora que desativa uma série de funcionalidades. Em breve eu vou até gravar um conteúdo sobre isso. Aí tem aqui, as respostas do Copilot são confiáveis. Vamos ver aqui o que o Bitrix colocou aqui na tarefa. A principal tarefa do Copilot é preparar uma resposta com base na solicitação e no contexto apresentado. Aí vem muito o que você está falando do contexto, né? Sim. O mais específico a informação que a gente pedir, melhor. E, portanto, o mais contextualizado possível ele está, melhor. Por quê? Imagina que você tem ali um mar de respostas. Quantas vezes a gente já fez uma resposta e uma pergunta para alguém e a resposta veio um pouco ambígua, né? A gente tem que aprender a fazer as perguntas agora. Exatamente. Então, a pergunta que você fez, às vezes... sem um contexto, ela pode ser respondida de diversas formas. A mesma coisa vai acontecer ali. Sim. Então, se você fizer uma pergunta muito genérica, pode ser que a sua resposta não seja exatamente o que você estava querendo, né? E aí, o que acontece muitas vezes é a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
E é aí que está o erro. Né? Então, a gente faz uma pergunta genérica, a gente vai receber uma resposta genérica. Perfeito. Ou às vezes ela pode estar até enviesada pelo resto da conversa. Então, Sim, eu estou ali sim. fazendo umas perguntas sobre alguma coisa e depois eu faço uma pergunta sobre outro assunto. Contexto. Só que o contexto já está ali, né? É. Então, até por isso, dá para você abrir vários chats separados ali, né? Várias sim, conversas importante. com o Copilot separadamente. Cada uma com seu contexto e com as suas informações. Você pode até se organizar por causa disso, né? Eu, por exemplo, tenho um chat para estudo, um chat para estudar uma língua, um chat para perguntas gerais e assim por diante. Bacana. Eu trouxe aqui, também estou compartilhando aqui quem está com a gente no YouTube. Eu estou pegando o material do próprio Bitrix, né? Porque eu acho que faz sentido. O Copilot no feed, né? Pegando o primeiro lugar que ele está, além do chat lá como um prompt aberto. Então, você lá no feed, você basicamente consegue formatar uma mensagem, pegar uma mensagem que está lá que foi publicada no feed, colocar um comentário em cima dela. Você consegue escrever a mensagem muito melhorada, né? Essa mensagem. Então, aqui no feed eu achei que ficou bem bacana a ideia. Não vou entrar muito no profundo aqui, porque eu acho que vale a pena quem está aqui, se tiver interesse, estudar. Mas no feed faz sentido, né? Todo sentido ter, né? Sim, às vezes a gente quer escrever um texto ali, ou acha que não tem aquela confiança, ou não tem aquela oratória tão boa para transcrever ali, o Copilot vai te ajudar. Sim. Ele vai organizar as suas ideias, refinar, encurtar, aumentar, se você quiser, né? Sempre partindo da sua vontade ali, do que você quer transmitir. Vai dar parabéns para alguém, vai dar... Inclusive o tom, né? Que você quer falar, né? O Um tom também, mais você pode pedir. formal, mais informal, né? Exatamente. Que na verdade, né, Léo, esse é um formato quase que padrão de inteligência artificial, né? Você tem que dar alguns atributos, né? Tom da conversa, o contexto, né? Isso. Exatamente. Então, essa primeira parte é do feed. Então já tem alguns materiais aqui, eu vou deixar no descritivo. Tem algum ponto que você quer destacar aqui do feed? Acho que no feed é mais isso mesmo. Ele vai te ajudar a escrever melhor as coisas ali, organizar as ideias e tanto para fazer a publicação quanto para responder ela, né? Fazer um comentário ali, alguma coisa desse tipo. Vamos falar do Copilot em tarefa. Quem está comigo no YouTube, a gente vai lá para a tela. Na tarefa, aí acho que ampliou bastante, né? Então você pode também reduzir o tempo de escrever a tarefa, com certeza. Criar o checklist, isso ficou muito bacana, isso né? Isso é legal. Da tarefa. O que mais? Verificar se você não esqueceu nada, olhar os comentários, né? Pedir para ele fazer o resumo do comentário. Então ali na tarefa também ficou muito bacana, né, cara? Ficou bem bacana. Você chegou já a fazer testes ali com a tarefa? Nas tarefas, sim. Um caso que eu posso trazer de exemplo você está com um problema ali em algum departamento, você precisa fazer alguma solução, dar uma solução para ele. E nessa solução, provavelmente vai envolver algumas pessoas, né? Uma parte da sua equipe, ou precisa de um planejamento. Então, você pode ir ali no seu chat do Bitrix, explicar, usa o Copilot como seu psicólogo ali, né? Explica para ele a situação e ele vai peça para ele um cronograma, um passo a passo do que fazer. Quais são os passos até para sair do local que você está e chegar onde você quer, né? Seja organizar melhor ali a distribuição de tarefas de um departamento, criar um processo novo, né? Então, muitas vezes a gente vai atrás de cases e de pessoas que a gente conhece para fazer isso, mas às vezes a gente pode fazer isso aqui em casa, né? Exatamente. E aí você pergunta lá no chat e aí copia o que você... Chegou no que você queria, copia aquele texto, coloca dentro de uma tarefa e aí você vai ver ali no cantinho que tem a opção de criar checklist. E aí todas aquelas ideias viram um checklist para você acompanhar aquela tarefa. Fica melhor estruturado, né? Exatamente. E aí você vai ali, ele ainda não consegue atribuir um usuário ao checklist. Eu digo ainda porque eu acredito que isso seja possível, né? No futuro, mas ele transcreve aquilo ali no formato de checklist. Isso já é um passo muito grande, porque às vezes o checklist é bem grande, né? Então a gente tem que ficar ali escrevendo um por um. Isso já é alguns minutos economizados aí na semana, ainda mais para quem faz isso muitas vezes. Com certeza. E aí você atribui o resto, prazos e tudo mais, e segue a vida ali, vai acompanhando as tarefas, né? Tem os comentários, né, cara, que você comentário pode... também. Tanto ele ajudar você a responder os comentários e tal. Esse aí eu já usei bastante também. Às vezes tem um repasse muito grande para dar, não vale a pena, não faz sentido fazer um vídeo, a gente escreve bastante coisa lá. E eu
muitas vezes sou redundante, então ele me ajuda bastante a formatar essas ideias ali e deixar mais claro. Ser mais direto, né? Então, Às vezes eu posso também estar sendo muito técnico e eu sei que quem vai, na ponta, quem vai ler aquilo não tem tanto perfil, entendimento, né? Exatamente. Sim. Então eu peço para ele simplificar um pouco aquilo ali ou separar, né? Segmentar o técnico do bruto, da ideia Boa. geral. A gente já falou lá do... Tô aqui de voltar ali depois para a tela aqui, produção, mas agora eu quero mostrar o Copilot no CRM, né? Porque eu já falei do bate-papo ali de alguma forma. No CRM, talvez alguns pontos que eles colocaram, mas a questão de transcrever, né, a gravação telefônica ficou bacana. A gente ainda viu que tem algumas restrições que a gente não conseguiu detectar onde é, né? A gente teve algumas que a gente conseguiu, outras teve alguns problemas. Mas a gente acho que é normal, né? É um beta ainda, né? Mas isso ficou muito bacana. Ele destaca, né, o que tem de principal ali naquela chamada, na visão dele, e preenche alguns campos dos cards, né? Do cartão lá. Isso foi um passo bacana, né? Isso aí foi o que eu mais me surpreendi. Então, você consegue fazer uma ligação ali de dentro do Bitrix. Inclusive, se for com integrado, né? Com o integrado também vai funcionar. Então, aquele arquivo de áudio, ele vai transcrever para você e ele vai destacar os pontos de atenção ali, que ele perceber. E, além disso, ele consegue preencher campos no card. Isso aí é legal, porque imagina que você tem um script ali, né? Você está ali fazendo o spin selling ou fazendo aquela entrevista padrão ali. Qualificação. E você tem todos aqueles campos para preencher depois dessa ligação. Imagina isso já preenchido para você, né? Claro, depois você bate o olho, você ajusta, né, o que precisa ajustar, mas o tempo que isso aí economiza, novamente, é muito grande, né? E até porque a gente já iria fazer isso, né? Sim. Mais da metade do trabalho já está feito ali. Daí vai da gente dar o nosso jeito ali, né, para melhorar e para refinar aquilo ali. Então ele só preenche campos texto e número, importante falar, né? E o que ele não encontrar de campos, ele joga no campo comentário para você. E não precisa se preocupar também que ele não vai sobrescrever nada, né? Se o campo lá já tiver preenchido, ele não vai fazer isso. Ele vai deixar na transcrição ali destacado para você. Inclusive, você pode falar com ele durante a ligação. Então, você está na ligação com o cliente e você fala, Copilot, me lembra de tal coisa. E lá vai estar destacado que ele pediu para você destacar ali, né? Secretário. Exatamente. Então, mas aí você tem que estar falando com um conhecido, né? Não vai fazer isso com o seu cliente. Né? Vai ficar esquisito. Além do CRM, ele também está, né, em sites, em e-mail. Então, por exemplo, lá você vai fazer um e-mail dentro do Bitrix, ele pode te ajudar a escrever o e-mail lá dentro. Exatamente. Né? Isso aí é muito legal. E nos sites também, né? Vai fazer uma landing page ali, quer organizar alguns tópicos, já está na mão, não precisa nem perder muito tempo pesquisando referências. Sim. Bom, aqui, como a gente tem um formato podcast, muita gente ouve, né, mais do que vê, eu trouxe alguns elementos aqui do YouTube só para ilustrar, mas não pretendo entrar no profundo, porque tudo isso tem nos materiais lá do Bitrix 24. Eu acho que é bacana, quem quiser estudar e mais profundo, tem lá os materiais, até porque o Bitrix sempre coloca bons materiais, aqui a gente tentar trazer um pouquinho a nossa visão, o que a gente já testou, o que tem funcionando, o que tem feito sentido, mas na prática eu acho que é um primeiro passo de aproximação, né, entre o Bitrix 24 e ter uma IA lá dentro, com o Copilot. Confesso que senti falta de uma coisa assim, que mais me chamou a atenção, por exemplo, se tivesse já o Copilot no canal aberto, por exemplo, né, que ele pudesse estar junto, acoplado com o chatbot. Acho que não só eu, mas algumas pessoas que eu conversei, porque eu poderia treinar, né, o meu assistente para fazer até a gente já falou sobre isso também. Mas acho que no geral atender um pouco da nossa primeira expectativa, que é claro que agora eles entregaram um pouquinho e a gente vai querer. Vem um carro manual, mas eu vou querer automático, né? Sim, a gente sabe que o Bitrix está sempre acompanhando as tendências. E se vocês também sentem essa vontade, eu também senti falta disso, né? Na verdade, até como é muito recente, né? Muito, muito. Os problemas que isso pode trazer também são um pouco desconhecidos, né? Na verdade, prática. Boa. Então, o Bitrix, ele pode até... Eu não sei, né? Estou aqui dando minha opinião, mas... Aqui é a nossa opinião, aqui é a nossa visão, fica bem claro, né? Pode até ser uma questão de responsabilidade, assim, um pé atrás. Espera aí, como é que a gente vai soltar isso para
uma empresa que nem sempre é tão madura para utilizar uma ferramenta desse tipo, né? Faz sentido. Então, será que a gente libera algo assim mesmo? Porque para fazer já dá, já tá lá tudo certinho. Sim, já tem até na API. O OpenAI já deixou tudo prontinho para quem quiser tanto usar lá. A OpenAI quanto a API, quanto na própria API do Bittrex já tem lá algumas coisas. Então, disso. Tá tudo pronto lá para quem sabe e quer usar e compreende os riscos, né? Mas enquanto, acho que lançaram essa possibilidade um pouco mais prática e mais palpável, né? Para, com certeza, no futuro começar a automatizar tarefas. Automatizar tarefas que eu digo faz determinada coisa para mim, você vai lá no card e tal, passa o ID do card, passa o ID da tarefa, já tá lá o que você queria. Eu acredito que isso pode acabar acontecendo. Já tem outras ferramentas no mercado que fazem esse tipo de coisa em outras realidades, né? Em outros contextos. E eu acho que é um caminho natural, né? Tem todo o material aí para um dia isso estar no Bittrex. Né? Legal. Bom, então a gente quis destacar aqui um pouco do que é o Copilot, onde ele tá pronto lá dentro do Bittrex, né? Como eu disse, já tá hoje, tem uma linha de bate-papo que a gente pode dizer que é um prompt, né? Você pode abrir vários bate-papos lá. No CRM, com destaque aqui para transcrição do áudio. No feed, tarefas, sites e e-mail. Então imagina que você, eu adoro usar o OpenAI e tinha lá uma aba a mais. Agora você faz tudo isso dentro do Bittrex. Como o Léo colocou aqui, eu também destaco, né? Vale a pena sempre olhar para o contexto, né? Porque aí, de via geral, para uso de qualquer inteligência artificial. E a gente está esperando melhorias, como toda a ferramenta que acabou de chegar. Mas aqui fica o grande destaque da rápida, da forma que o Bittrex olhou rapidamente e deu uma resposta do tipo, continua, eu estou perto, estou acompanhando e também ainda estou na dianteira das coisas, né? Porque o Bittrex é isso, né? Ele está sempre na dianteira em relação a funcionalidades, né? E principalmente com a tecnologia, ela evolui exponencialmente, né? Sim. E quem está nessa área, principalmente esse tipo de ferramenta, tem que estar evoluindo difícil, junto. Né? Então, poderia ser um gap muito grande que ele iria abrir se ele não aderisse isso. Né? Tenho certeza que eles deixaram muitas ideias que eram prioridade de lado para aderir isso lá dentro. Subiu. Tem AI e tem essa lista aqui. Aí ele foi lá para cima. Já ganhou o lugar dele no top 1 prioridades. Ali. Verdade. Léo, mais alguma coisa de destaque? Eu acho que... O assunto é amplo, né? Isso, a gente exatamente. até preparou algumas coisas, mas eu não queria entrar tão no profundo. Por quê? Porque o assunto ele é complexo. Eu queria mais trazer a nossa visão, onde está, onde a gente olhou, o que a gente entendeu que está funcionando, o que a gente entendeu de cuidado e o que a gente também está esperando, né? Que é sempre o nosso posicionamento aqui como um parceiro do Bittrex 24 e que a gente sim está estudando, está olhando, está vendo formas de usar e percebe que as pessoas, assim como nós, têm se interessado, né, em usar porque amplia, né, as possibilidades da ferramenta. Certeza. Total. O que eu tenho para complementar é o convite aí para todo mundo que não experimentou isso ainda ou experimentou pouco. Vai lá, testa. Não fica pensando, será que ele faz isso? Vai lá. Vai lá e pergunta se ele faz ou sugere ali, fala, me dá tal coisa. Mas eu fico umas das dicas que você deu aí também, que é a questão do contexto, né, cara? Sim. Tenho estudado um pouco mais profundo esse assunto e fazer a pergunta, saber fazer a pergunta certa, pensar na questão do conceito, do contexto, né? E às vezes até dizer, mas eu não gostaria também que tal assunto fosse abordado, com certeza. Né? Você pode falar o que você quer e o que você não quer. Sim. Principalmente isso, eu não quero que determinada ideia ou assunto esteja relacionado a tudo isso aí. Sim, que então, é contexto, né, de alguma forma. Então fica aí, acho que é a nossa dica, acho que é uma coisa recente, vamos acompanhando aqui nos nossos materiais, novos desdobramentos a gente vai trazendo para cá. Mais algum destaque, Léo? Acho que é isso aí mesmo. Aí para quem vê as possibilidades, já começa a colocar na rotina. Sim. E que eu tenho certeza que algum proveito todo mundo consegue. E é sem volta, E é né? sem volta. E é sem volta. Léo, obrigado, viu? Volte mais vezes aqui. Eu que agradeço aí o convite novamente. Gente, não esquece, a gente está toda semana aqui com o 24Cast, principalmente nas plataformas aí de áudio. Aqui pelo YouTube a gente está melhorando, estou com a minha produção ali. Estamos melhorando. Esse aqui é o segundo episódio dessa temporada com o videocast junto. A gente vai melhorar. A gente tem um lema aqui, a gente vai fazer.
e a gente vai melhorando durante. A gente não abre mão disso, por isso que a gente está tá indo para o 6º ano, né? Desde 2018 aqui fazendo esse podcast, continuamos fazendo nosso conteúdo e você vai ver que a gente vai ter muitas coisas novas passando por aqui nesse canal do YouTube, tá bom? Gente, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente está sempre com coisa nova. Se você está no Spotify, deixa aí uns estrelinhas pra gente e a gente se fala ou se vê em breve algum novo conteúdo. Até lá!